Fala, fofuchas e fofuchos, estamos aí de volta, seguindo nossa matéria, vamos forte. Seguindo forte aí, terceiro bimestre, já estamos quase fechando o nosso conteúdo. Vamos lá, terceiro bimestre, a gente, só para relembrar aqui, estamos falando do período antropológico. Falei aqui, expliquei o que significa período antropológico, o homem no centro de tudo, da discussão. Saiu do cosmológico para o antropológico. Falamos sobre a Grécia nesse momento, que é o momento em que a Grécia ela está vivendo uma democracia, né? O sistema político mudou, a gente explicou aqui, muda o sistema político, os filósofos também, o sentido muda também da filosofia. A gente falou aqui, eu expliquei isso. Aí falamos dos sofistas. Discutimos aqui o papel dos sofistas, que não são considerados filósofos, eles eram professores, treinavam os filhos dos ricos para oratória e retórica. A gente vai estar falando aqui de novo hoje sobre a retórica, e para treinar para poder virar político, para discutir dentro da Ágora, que era aquela praça pública onde as pessoas faziam, os cidadãos faziam as leis, né? Votavam as leis. Vimos isso aqui. Agora a gente vai ver Sócrates. Sócrates nasceu mais ou menos em 470 a.C. e vai morrer em 399 a.C. Ele toma lá o veneno, morre, a gente vai falar aqui. Isso é uma data aproximada. Beleza. Outra coisa importante para a gente falar aqui é que tudo que a gente vai estar falando de Sócrates aqui não foi Sócrates que falou. A gente conhece Sócrates por outros filósofos. Sócrates nunca deixou nada escrito. A maioria das coisas que nós temos, a gente tem bastante coisa dele, a maioria das coisas que a gente tem de Sócrates vem dos Diálogos de Platão, que é um conjunto de livros aí que fala sobre o mestre, o Diálogos de Platão, em que ele faz a voz do Sócrates, e de outros filósofos também da época que falam sobre ele também. É desse conjunto que a gente montou a visão de quem era Sócrates. Então eu quero que você entenda que a gente está fazendo uma visão de Sócrates, está tendo um olhar de Sócrates pelos filósofos da época dele. A gente não está tendo nada dele, texto dele. Isso é importante a gente entender. Inclusive, tem teorias da conspiração de que Sócrates nunca existiu, na verdade ele foi criação de Platão e tudo mais, mas fica difícil acreditar nisso porque não é só Platão que fala dele, então outros filósofos falam de Sócrates. Então seria aí uma conspiração do mundo inteiro para inventar um filósofo, né? Sem sentido. E tranquilo, então aí, vamos lá. Sócrates era pobre, rapaz pobre, nasceu, ele vivia no subúrbio, né, que seria o subúrbio aqui pra gente, ele vivia fora dos muros de Atenas. Sócrates nasce em Atenas, mas ele vive fora dos muros de Atenas, onde tinha lá os templos, lá de fora onde moravam as pessoas mais pobres. O Sócrates, ele era da família de pessoas pobres. O pai dele era escultor, né, e a mãe era uma parteira. Ou seja, trabalhavam para viver. Na sociedade grega, os gregos não trabalhavam, porque trabalhava escravo. Então, eles não eram escravos, mas eles não tinham escravo também. Entendeu? Então, seria aí para a gente um classe média baixo, né? A gente está fazendo uma analogia aí meio maluca, né? Mas para você entender. Ele não tinha escravos, os pais trabalhavam, eles não eram escravos, mas também não tinham escravos. Sócrates nunca aprendeu a ler nem a escrever, porque era caríssimo ter um professor para esse tipo de coisa, então ele nunca tinha estudado. Ficava ali tentando aprender o trabalho do pai, ficava vendo lá, né, o pai trabalhar e a tentar aprender a profissão. Sócrates vai para a guerra do Peloponeso e luta como soldado na guerra do Peloponeso, inclusive volta com cortes no rosto, marcado. Ele era aquele
cara, baixinho, gordinho e feio. É assim que as pessoas, né, viam ele assim. Não era um cara bonito, tal, aquela coisa toda. Não tinha é, essa característica. É, vamos lá. Como começa a vida de Sócrates como filósofo? Sócrates perdido, sem saber, né, para onde iria. Um amigo dele, né, Zerofonte, ele vai no oráculo de Delfos, aquele oráculo, aquela caverna que a gente falou, onde você jogava moeda, e fazia-se uma previsão tal. E Zerofonte vai no oráculo de Delfos e, entre as perguntas que o Zerofonte fez, ele perguntou para o oráculo, oráculo, eu gostaria de saber quem é o homem mais inteligente de Atenas, quem é o cara mais sábio de Atenas. Aí o oráculo vai dizer, o mais sábio de todos os homens é Sócrates. Aí Zerofonte bola, né, fica bolado. Quem? Sócrates. Beleza, sai dali, né, e vai conversar com Sócrates, né? E é importante a gente, né, a gente falar isso, e na porta da caverna do oráculo tem uma frase que é atribuída a Sócrates, mas não é dele. Ele passa a usar essa frase a partir daí em diante. Conheça-te a ti mesmo. Busque conhecer você mesmo. Porque o oráculo acabou fazendo isso com ele, né? Conheça-te a ti mesmo, estava na porta do oráculo, né? Em que Zerofonte foi lá fazer a pergunta. Então o Zerofonte chega para Sócrates e fala, Sócrates, estive lá no oráculo e o oráculo falou, você que é o cara mais sábio que tem. Aí ele fala, eu? Não, cara, não é? Só sei que nada sei, né? Não sei de nada, cara. Não, né? A gente vai falar essa frase de novo depois, mas aí nesse momento quem sou eu? Quem sou eu? Para ser o cara mais inteligente de todos. Ele fica sem saber. Aí o que ele faz? Ele fica preocupado. Então ele fala assim, pô, será que eu realmente sou sábio, assim como o oráculo fala? Então ele vai, pega as economias que ele tinha, e paga um professor, o Atregeron Guedas, para dar uma aula para ele. E ele senta e começa a prestar atenção no que o professor está falando. Entendendo? E ele vai perguntando ao professor como o professor tinha chegado àquilo, como o professor sabia daquilo. E no final ele percebeu que o professor não sabia nem o porquê daquilo que estava ensinando. Ele só falava aquilo que tinham repetido para ele. Então, na verdade, o professor dele, que ele pagou, não sabia nada. O professor dele só repetia, igual um papagaio, aquilo que ele tinha ouvido de outro professor. Ele não sabia de verdade de onde vinham as coisas. Então ele falou, pô, meu irmão, esse cara não sabe nada. Ele só repete o que falaram para ele que é as coisas. Estão percebendo? Isso é importante. É importante você perceber isso, que o Sócrates começa a entender que você não sabe das coisas. Alguém te ensinou e você não testou aquilo que te ensinaram. Você não pôs em prática aquilo que te ensinaram. Então, na verdade, você fica reproduzindo aquilo que você ouviu igual um papagaio, mas você não sabe de nada realmente. Você não sabe nem se aquilo que o cara te falou é de verdade. Porque você ficou tão preguiçoso, o ser humano é tão preguiçoso que ele não vai buscar a verdade por si próprio. Ele espera uma resposta montada e fica reproduzindo aquilo como se ele fosse um grande sábio, mas ele não é um grande sábio. Ele só pegou aquela resposta montada. Aí ele fica, porra, isso não pode ser. Aí ele vai no pai dele, pede dinheiro, ele falou, não, vou pegar o professor mais top, E aí pediu o pai dele economiza, o pai dele
viu que ele estava realmente preocupado e que estava aquela coisa toda, ele pediu as economias do pai, o pai deu a economia e ele contratou o professor mais caro que tinha na Grécia. Sentou e foi a mesma coisa. Ele falou, ninguém sabe nada. As pessoas não sabem nada. As pessoas só reproduzem aquilo que foi passado para elas, sem questionar nada. Aí ele, né, pira, ele fala, as pessoas não sabem nada, e todo mundo achando que sabe muito. O cara é pago, o professor é pago, com muito valor, para ensinar uma coisa que ele não sabe nem de onde veio aquilo e para que serve aquilo. Então ele fica bolado, ele fala, não, os professores não sabem nada. Aí ele começa a andar com o pai para ver o pai trabalhar, para ver se o pai sabia alguma coisa. E ele olhando para o pai trabalhando, ele percebeu também que o pai não sabia nada. Que o pai, ele era escultor, e ele só reproduzia mecanicamente a técnica que tinha aprendido, né, a vida inteira. Então o avô do Sócrates era escultor, ensinou a técnica para o pai repetia a técnica, entendeu? Igualzinho o avô passou para ele e assim por diante. Ele fala, não, cara, não tem nada para aprender aqui. Aí ele vai abandonar o pai e vai começar a seguir a mãe, que era parteira. E quando ele chegou para ver um parto, ver a mãe fazendo parto, ele ficou super impressionado, porque ele percebeu que, na verdade, quem tinha criança era a mãe. E que a mãe dele, a parteira, nada mais fazia do que auxiliar a criança a nascer. Então a parteira, que era a mãe dele, auxiliava a mulher grávida a se ajeitar, a se posicionar e tudo mais, e forçar, ajudava a mãe a ter a criança. Mas, na verdade, não era ela que fazia nada, quem fazia era a mãe. A mãe é que tinha a criança, ela estava ali só para auxiliar e depois ajudar a mãe a ficar confortável e tudo mais. Aí ele falou, é isso, cara. Entendeu? É isso que é o aprender. Sacou? O aprender não parte do professor, parte do aluno. Ele vai falar, aí vai falar, eu sou um parteiro de ideias. Daí ele usa esse termo. A minha mãe, ela vai parir pessoas, eu vou parir ideias. Então eu não estou aqui, tanto que o termo mãêutica, que é uma técnica que ele usa, a palavra mãêutica significa parteira, em grego. Então ele fala assim, eu não vou ensinar nada a ninguém. Eu só vou fazer com que a pessoa possa parir as suas ideias. Eu vou ajudar ela, o conhecimento é feito por ela. Isso é fundamental, porque a gente usa isso até hoje. Para pensar que eu estou aqui agora com você, eu não estou aqui te ensinando, eu estou aqui te instrumentalizando. Eu estou trazendo informação para você construir as suas ideias, para você se questionar e construir as suas ideias. Eu sempre falo isso na sala com vocês, Eu sempre, em todas as turmas eu falo, gente, não acredita em mim não, eu posso estar mentindo para vocês aqui agora, Pink Cérebro querendo montar um novo, um novo Hitler brasileiro. Questione. Você tem que questionar. Fazer ciência, fazer conhecimento, crescer é questionar. Não aceite a resposta pronta. Questione, busque no mundo físico a resposta. Sócrates está mostrando isso pra gente. Ele está falando, ó, bicho, conheça-te a ti mesmo. Olha aí, pra você entender. Quem é você? O que é o conhecimento? O que você tem como verdades aí? Isso é importante a gente entender.
Quando ele usa isso aí. Vamos lá, galera, então, seguindo aí. Olha só, vamos dar uma olhadinha agora aqui. A técnica usada, né, pelo Sócrates para ensinar, ele vai usar, né, o que a gente chama, né, de ironia, né, e maêutica. A gente vai discutir isso aqui. Então, eu peguei aqui um debate entre Sócrates e Glauco, para a gente poder exemplificar aqui o que é ironia, o que é maêutica, e a gente vai depois debater um pouquinho isso aí. Vamos dar uma olhadinha então aí nesse debate dos dois? Vamos lá. Sócrates e Glauco. Glauco. Sócrates, ontem realizei a missão de minha vida. Eu matei o meu maior inimigo. Aí Sócrates responde, que legal, Glauco. Estava na hora de matá-lo mesmo. Ironia. Tá sendo irônico aí com Glauco. Aí o Sócrates, agora que sua vida não tem mais razão, você vai se matar. Aí o Glauco responde, não, Sócrates, de modo algum. Aí Sócrates fala, então essa não era a sua missão nessa vida. Se você ainda está vivo e quer continuar assim, esta não era a sua missão nesta vida, certo? Aí Glauco responde, Sócrates, você tem razão. Ainda não encontrei minha missão de vida. Aí é a maêutica. Belezinha, galera? Sacou o texto aí? Vamos entender isso aí. O que o Sócrates ele está fazendo? Primeiro ele vem com a ironia. O que é ironia? A ironia ele já sabe a resposta. Mas ele vai incitar Glauco, sacou? Ele vai incitar Glauco a questionar as suas próprias respostas. Quando o Glauco fala assim, eu encontrei minha razão de vida, a razão da minha vida era matar meu inimigo. E você, beleza, se a razão da tua vida era isso, então você pode morrer, porque você já fez a tua obra nessa vida. Aí o cara se questiona. Não quero morrer não, você não quer morrer? Não, então se você não quer morrer, olha aí, ó. Há uma sequência de pensamentos aí, ó. Há uma sequência de pensamentos aí. Então, olha só. Se você não quer morrer, então isso não é a obra da sua vida. Essa não é a razão do seu viver. Existe algo, existe um outro propósito para a sua vida. Você já se questionou sobre isso? Aí ele pensa, não era o propósito da minha vida. Então ele não deu a resposta para o Glauco. Ele jogou uma outra pergunta para o Glauco. Então agora na maêutica, ele está fazendo com que Glauco faça o quê? Comece a procurar, na verdade, o verdadeiro propósito da vida dele. Que antes ele tinha como certo que era matar o inimigo. Com isso é importante. Vamos sair desse exemplo do Glauco aí. A gente carrega tantas certezas de nossa vida, né? Minha vida é assim, 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 eu vou fazer isso, né? E carrega essas certezas. E daqui a pouco você olha e fala assim, cara, tá legal. E aí? Isso é muito comum. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Acontecia muito na época, né? Na época da sua avó, né? Essa época, o pessoal mais velho. Você quer ser o quê? Eu quero casar e ter filhos. Aí a mulher ia lá, casava, tinha filhos. Tipo, com 20 anos, 30 anos, casou, teve filha, casinha e tudo mais. A mulher está com 30, está com 40, 10 anos se passaram, e ela fala, qual é o propósito da minha vida? Sacou? Eu me resumo a ser só uma mãe e esposa dentro de uma casa? Estou questionando se isso é certo ou se é errado, não. Entendeu? Ela nunca se questionou. Estou dando um exemplo que acontecia muito antigamente isso. Hoje já não tanto. Ou seja, a pessoa nunca se questionou no seu verdadeiro propósito. O Sócrates ele fala isso, você tem que estar sempre se questionando.
Toda vez que você constrói o que a gente hoje chama de paradigma, que é o propósito de vida e aquela coisa toda, cuidado, porque esse propósito pode ser falso e ele quebrar, entendeu? E ele se desfazer. Então, a todo momento você tem que estar se questionando e buscando respostas para a sua vida. Então ele faz com que o interlocutor ele faça o autoquestionamento e busque aí a sua própria verdade. Vamos lá então, galera. Outro texto que eu vou botar aqui é um debate entre Eutidemo e Sócrates. Eutidemo era um político, aqueles caras que estudaram com os sofistas, que eles tinham o hábito de usar a retórica, e o Sócrates usava a dialética. Vamos entender aí, retórica e a dialética. Enquanto a retórica é um discurso rebuscado, cheio de palavras bonitas, mas com fundo vazio, que o único intuito desse discurso é parecer pomposo para você e te empurrar na direção que o interlocutor está querendo que você olhe e pense, a dialética não. A dialética, primeiro, ela é uma sequência de pensamentos, como a gente viu aqui. Olha só, você não acha isso? Mas vem cá, se você acha isso, pode ser isso. Então, olha aí, tenta ver se isso aqui é isso aqui. Isso aqui não é isso aqui? É isso aqui. Então, olha só, você pode fazer um choque com isso aqui, vai dar uma sequência na dialética de acontecimentos e ela está amarrada em fatos. Enquanto a retórica não, é só um discurso vazio. Porque justamente o Sócrates, ele vai quebrar os sofistas quando ele mostra para as pessoas que o discurso, a retórica dos sofistas é falsa. Ela é vazia, ela não está baseada em nada real, físico. Ela é só um discurso para carregar você em direção a uma opinião. Ela não está baseada em nada físico, na verdade, que aí o Sócrates bota como verdade. Não está baseada na verdade, não está baseada em análises. Ele não faz com que você construa o que a retórica faz. Vamos construir nós dois aqui um pensamento e eu vou te mostrando que é porque eu cheguei nisso. Ó. Isso aqui deu um passo assim, assim, assim. Não, a retórica ela não quer construir nada com você. Ela quer só te empurrar numa direção. Então, esse Eutidemo, ele trabalhava muito bem com retórica dentro da ágora, com os políticos, e o Sócrates vai dar uma chulapada nele, para mostrar para ele que ele estava errado. Vamos dar uma olhadinha? Sócrates e Eutidemo. Sócrates. Ser enganador é uma atitude imoral? Aí o Eutidemo, sim, com toda certeza. Aí o Sócrates responde, mas se você tivesse um amigo muito triste e ele quisesse se matar e você roubasse ou escondesse a faca dele, não seria um ato enganador? Você não mentiu pro cara? Aí eu te demo, sim, seria. Aí Sócrates, mas fazer isso não seria uma atitude moral ao invés de imoral, de errada, certa ao invés de errada? Trata-se de uma coisa boa. Você evita a morte de um amigo, embora seja um ato enganador. Vamos lá, galera? Tranquilo? Então o que o Sócrates está querendo dizer, está querendo mostrar para o Eutidemo? Ele fala assim, moral, a questão moral é uma questão de percepção. É uma questão de sociedade. A sociedade constrói a sua moral. Então você não pode vir com a moral pronta. A própria moral ela tem que estar sendo questionada dentro de sociedade. Por quê? Porque você tem que buscar aí que ele vem a ideia do Sócrates que é fundamental. Você tem que buscar a essência das coisas. Vamos pegar aqui a moral, que ele discute muito nos textos dele. Beleza, então o que é ser moral?
ele está jogando aí a discussão. Como é que a gente pode discutir moral politicamente dentro da ágora, se nós não somos morais? Se a gente não entende muito bem o que é o sentido da moral. Aí ele fala, é só você sentando e estudando a moral, pegando aí ele vem aí no método indutivo, a gente viu isso aqui em filosofia esse ano no começo, ele vai falar assim, o que são coisas morais? Quais são os adjetivos da moralidade, de ser moral? É isso, a moral é assim, a moral é assim, a moral é assim, a moral é assim. Então, quando eu começo a adjetivar a moral, ser moral é quando uma pessoa faz uma coisa que leva a isso, faz uma coisa que faz assim, que busca isso, que não sei o quê. Quando eu começo a adjetivar a moral, ou seja, qualquer coisa que eu estou estudando, eu começo a dar valores àquilo ali, eu vou descobrir a essência daquilo. Então, descobrindo a essência daquilo, com a essência, eu sei a verdade. Essa é a verdade das coisas. É quando eu entendo a essência. Um outro exemplo é o belo. O que é uma coisa bela? Aí eu começo a adjetivar o belo. O belo é assim, o belo é assado, o belo tem isso, as coisas belas fazem isso. Pronto, quando eu consegui adjetivar o belo, eu peguei a essência das coisas que são belas. Agora eu posso dizer para você com certeza o que é belo e o que não é belo, através daquilo que os adjetivos que eu dei. Para uma coisa ser bela, ela tem que ter essas características aqui. Porque a gente pegou várias coisas que a gente acha que é bela e discutiu. Foi o que ele falou ali, roubar uma faca é uma coisa imoral. Só que aí ele fala, se eu roubei a faca para o meu amigo não se matar? Então, calma aí, roubar a faca não é o importante. O que é moral ali, entendeu? Aí você vai começar a adjetivar. Ele rompe com isso, ele fala, tá vendo? Os sofistas, eles são manipuladores. Eles não querem saber a essência da moral. Eles querem usar a moral da maneira que convém a eles usar. Percebeu? Com isso ele vai quebrar os sofistas. Ele fala, não, os sofistas não buscam a verdade. A verdade, para mim, é a essência da coisa. Só que a gente tem que ter cuidado que na próxima aula a gente vai estar vendo Platão e depois no próximo semestre vai vendo Aristóteles. Quando a gente falou aqui, a essência da verdade, é importante a gente entender só uma coisa aqui. Enquanto para Platão ele vê a verdade como de uma maneira e Aristóteles vê a verdade de outra maneira também, a gente vai discutir depois, não vou nem falar aqui, Sócrates não. O Sócrates diz que a verdade nada mais é do que palavras. É um conjunto de adjetivos aí, em que todo mundo concorda. Isso é a verdade. Para ele, acabou. Não tem nada superior, né? A verdade está no mundo das ideias. Olha aí, no mundo do pensamento. E ela é o adjetivar. Ele não vê nada como uma coisa inalcançável, superior. A gente vai entrar nesse assunto que aí são os outros filósofos. Ele vê a verdade aí como a essência das coisas, como adjetivos, para você identificar o que é bom. E assim você consegue viver melhor. Aí está a felicidade. Quando você consegue buscar na sua vida as essências das coisas, né? Eu até discuti isso uma vez com um amigo meu. Duas vezes a gente conversando. Logo pela primeira vez que eu comprei um computador, o meu amigo, eu cheguei para o meu amigo, né? E ele até que me deu esse toque. E falei, tem que comprar um computador. Primeiro eu não gostava de computador. Quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de surgir os computadores, né? Tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, tem que comprar computador, porque tem que comprar impressora, tem que imprimir trabalho para a faculdade, aquela coisa toda. Então eu me vi obrigado a aprender informática para poder trabalhar
né, dentro da faculdade, fazer trabalho na faculdade. E eu procurei esse amigo meu, ele é um craque dos craques, né, em informática. E ele eu falei para ele, pô, G, tô precisando, né, o Pedro dele é G. Falei, pô, G, eu tô precisando comprar um computador, tal, não sei o quê, mas eu tô vendo os computadores aqui caros pra caramba, muito caro, não sei o quê, eu não tenho grana para isso, tal, não sei o quê. Aí o G me perguntou, André, para que você precisa de um computador? Olha aí, ó. Olha o Sócrates aí, ele jogando para mim aí, ó. Vamos adjetivar isso aí. Para que você precisa de um computador? Cara, eu preciso de um computador para entrar na internet, para imprimir trabalho, tá entendendo? E entrar na internet, bater um texto para a faculdade e fazer uma pesquisa no Google, tal. Na época não tinha nem Google, era KD, vocês têm noção como isso tem muito tempo. O Google não tinha nem chegado ainda no Brasil, era o KD, a pesquisa. Aí ele falou, André, para entrar na internet e para imprimir trabalho de faculdade, você pode comprar o computador mais simples que tem. E custa tanto. Eu falei, tá de sacanagem. Tipo assim, 3 vezes menos do que eu fosse comprar um computador na loja, né? Ele falou, não, cara, pro que você precisa é a coisa mais básica que tem, cara. Pode comprar, eu comprei um 586 na época, foi o meu primeiro computador. Aí eu entendi. Por quê? Porque eu fui buscar a essência da coisa. Eu não fui na aparência, eu fui na essência. Então eu entendi isso. A mesma coisa que foi quando comprar carro. Primeiro carro, vou comprar um avião, um carro com 50 rodas, com várias luzes, piscar. Tu fica, né? Cheguei até da taquicardia na época. Depois eu parei, lembrei do G, aí falei, pô, não, vem cá. Pra que eu preciso de um carro? Aí, olha aí, ó. Parei, em vez de ir pela ilusão, eu falei, não, vou me questionar. Qual a necessidade disso? Qual é a motivação disso? Eu falei, não, preciso de um carro porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me locomover, eu tenho uma mãe que é idosa, eu tenho filho pequeno na época, né? Então eu preciso de um carro, não dá para ser moto, tem que ser carro. Então, beleza, um carro. Mas olha só, Campo Grande, Rio de Janeiro, é tudo ruim de estacionar, porque tudo é apertadinho, então não pode ser um carro grandão, tem que ser um carro pequeno que me facilite estacionar. Então já morreu um monte de carro aí, já foi para um carro mais compacto. Segundo, tem que ser um carro que gaste pouca gasolina, entendeu? Que não seja um carro que gaste muito combustível, e que não seja peça cara. Eu falei, pô, beleza, carro 1000. Motor 1000, gasta pouco, manutenção barata. Comprei um carro. Falei, não, calma aí, mas ele tem que ter pelo menos um ar-condicionado. Eu carrego idoso, vai estar calor, sol de 40 graus verão, ligar um ar para minha mãe não passar mal, a criança não passar mal. Então, calma aí, tem que ser um carro motor 1000, um carro pequeno, mas que tenha ar-condicionado. Pronto, eu construí a essência daquilo que eu precisava. Será que a gente para pensar nisso? Só que a gente está jogando para a gente isso. Será que a gente para pensar nas coisas, no motivo, no propósito das coisas? O Sócrates está toda hora jogando isso aí com a gente. Então ele ironiza, ele fala, realmente está precisando disso, né? Mas para que você está precisando disso? Então você não. Aí você mesmo se questiona. Nessa ele vai jogando contigo na ironia primeiro, aí você descobre que, calma aí, não é assim. Então, o que eu preciso? Aí você começa a se questionar. Então, Sócrates aí dessa estrutura pra gente. Tranquilo até aí, gente? Pô, beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Então, vamos fechar aí nosso conteúdo sobre Sócrates. Vamos chegando aqui, a morte de Sócrates. Antes de a gente discutir, eu explicar aqui a morte de Sócrates, eu queria que a gente desse uma olhada nesse quadro aí que é famosíssimo, que fala sobre a morte de Sócrates, né? Ele retrata aí a morte de Sócrates. E eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisinhas aí que são
básicas. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você perceba aí é sentado ao pé de Sócrates, está Zerefonte, o amigo dele, aquele que falou que ele era o mais sábio, que foi lá no oráculo, né? O artista ele retrata Zerefonte ali sentado, conversando com Sócrates. Sócrates está para tomar cicuta, vai morrer. A gente vai falar aqui sobre isso. Ao pé da cama, com a cabeça baixa, tá Platão, o grande discípulo de Sócrates. E há uma coisa errada nesse quadro aí. Duas coisas erradas nesse quadro. Primeiro, Platão nessa época, ele era garoto, ele era novo ainda. E ali ele é retratado como um idoso, né? Ele está aí como um idoso, com a cabeça baixa, né? De costas para o Sócrates, né? E diz a lenda aí que o autor, na verdade, está querendo mostrar que a ideia do autor seria a seguinte: na verdade, a outra coisa, desculpa antes de querer dizer o que o autor pensa. Primeiro, Sócrates, Platão era garoto, não era idoso. Aqui no quadro ele está retratado como idoso. Segundo, Platão não estava no dia que o Sócrates morreu, ele não estava lá. Ele estava em outra cidade. Ele não viu Sócrates morrer. Então aí, diz a lenda que a ideia do pintor seria o seguinte: seria Platão, sentado, lembrando, e tudo que está atrás dele seria os filósofos, toda a escola socrática, que está aí atrás dele, são os filósofos, Sócrates e os alunos de Sócrates. Então, tudo que está atrás dele seria, na verdade, uma lembrança dele, já idoso, sentado, e lembrando do mestre e dos amigos filósofos que estudaram com ele. Tranquilo? Isso aí é uma teoria para o quadro, né? Não tem nada escrito aí, mas que isso seria um erro muito básico, né, para o pintor do quadro. Ele errar e pintar Platão idoso, se Platão era garoto quando estudou com Sócrates. Então aí botar Platão como um dos caras mais velhos que está aí, é o único retratado, seria o mais novo da galera e o único retratado como idoso. Então, na verdade, a ideia é de que ele não errou, ele queria que você entendesse que tudo que Sócrates e os outros filósofos deixaram, os seguidores de Sócrates, na verdade, vive pela mente de Platão. Platão é que deu vida a eles, porque senão eles teriam desaparecido, porque eles não escreveram nada. Entendeu? Sem compreender aí o quadro. Beleza. No fundo do quadro, lá subindo a escada, tem os dois caras que traíram o Sócrates, que é o poeta Mileto, e o político Anitos. Na verdade, estão subindo a escada ali porque eles sacanearam o Sócrates. Como Sócrates, agora você entendeu aí, vamos entender isso. Sócrates, com todo esse discurso que a gente falou aqui, e a gente viu hoje aqui, ele criava confusão na cidade. Porque ele questionava todos, inclusive questionavam os políticos. Ele falava: eu não devo satisfação a nenhum governo e a nenhuma pessoa. A satisfação que eu tenho que dar é a minha própria consciência, em primeiro lugar. Eu respeito o Estado, respeito as pessoas, mas eu não posso ir de encontro às coisas que eu creio como verdade. Então ele tinha essa aí, mais importante do que qualquer coisa é você ser verdadeiro com você mesmo. É não mentir para agradar os outros. Agir aí de hipocrisia.
Então ele falava, eu não sou hipócrita. Então antes de agradar os outros, eu tenho que agradar a mim mesmo. Eu tenho que agradar, não, eu tenho que, agradar no sentido de eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Porque se eu não defendo aquilo que eu acredito, eu vou ser uma pessoa hipócrita e não vou viver em paz comigo mesmo. Eu não vou ser feliz porque eu não vou viver em paz comigo mesmo. Então ele tinha essa filosofia. E o Anitos e o Mileto, eles sabiam disso. Eles sabiam que as pessoas diziam que o Sócrates era o homem mais inteligente do mundo, o mais inteligente da Grécia. Aí gera raiva, humilhação por ser confrontado e perder num debate para o Sócrates. Aí vem a vaidade, de o cara ser professor e perder para o Sócrates. Outro problema, enquanto os sofistas cobravam dinheiro para dar aula, Sócrates dava aula de graça. Ele falava, eu não cobro conhecimento. Até porque eu não estou ensinando nada, eu só estou parindo o teu conhecimento, você que vai aprender por si próprio. Ele não cobrava nada. Então, isso era uma afronta para os sofistas, para essa elite que cobrava para ensinar, e principalmente para os políticos, que ele ia de encontro aos discursos políticos dentro da Ágora. Sempre que ele ia na Ágora era um problema. Então eles montaram um esquema, a grande verdade aí disso tudo, que era montar um esquema que era para ridicularizar Sócrates. Ou seja, acusar Sócrates e botar Sócrates, entendendo? Encurralado, para Sócrates ser obrigado a desmentir o que ele falou e se retratar. Para as pessoas depois falar, tá vendo aí, ó, falava que é o homem mais inteligente do mundo, aí, ó. Mas na hora, entendeu? Arregou. Foi lá com medo de morrer e desmentiu tudo que falou. A gente viu aqui com Hipócrates de Cós, que falou, lembra que a gente falou aqui na última aula da criancinha lá no chão, que ele fala, depois o nego chama, ele vai desmentir. Ele é obrigado a desmentir para não morrer. Então eles queriam humilhar Sócrates, fazendo com que ele desmentisse. E Sócrates, ele vai chegar a uma conclusão, ele fala, ó, se tudo vem de... a dialética aí. Se uma coisa vem de outra, se uma coisa vem de outra, uma coisa vem de outra, uma coisa vem de outra, e vem de outra, vem de outra, vem de outra, então, na verdade, não existem deuses. Se existe Deus, é um. Porque tudo vem de tudo. Então, até os próprios deuses da Grécia vieram de alguma coisa, de um Deus único. Então, é do uno que parte tudo. Sendo Deus ou não sendo Deus. É de uma coisa única, que aí tirar o metafísico, né, daquela coisa. Mas aí, seguindo, para quem é religioso, é de um Deus, caso aí está discutindo os deuses gregos, é de um Deus que nasce todos os outros deuses e nasce todas as outras coisas. Porque tudo vem de uma coisa só. Quando ele fala isso, os gregos falam, beleza, agora a gente pegou ele. Porque agora ele está negando os deuses gregos e está introduzindo um novo Deus na sociedade. E com isso ele está corrompendo os jovens. Então a acusação que ele vai ter dentro do governo grego é de negar os deuses gregos, de introduzir um novo Deus na cultura e de desvirtuar os jovens com os pensamentos dele. Ele fala, tá tranquilo, bicho, vocês querem me julgar? Vamos me julgar. Ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado e ele fala, não quero nem ninguém que me defenda, não. Eu mesmo vou me defender. Ele se defende brilhantemente, tudo mais, mas já estava tudo montado. A ideia era fazer com que ele se redimisse. Com que acabasse com aquela coisa do homem mais inteligente da Grécia, entendeu? As vaidades ali rolando forte. Ele perde 200 e pouco, 280, 240 votos,
Foi uma margem pequena, ele perde, ele é obrigado a tomar o veneno. Ou se retratar, ele fala, não vou me retratar não, eu vou tomar o veneno. Eu não vou me desmentir. Se eu acredito no que eu estou falando é verdade, eu não vou me desmentir. Entendendo? Quem vai entrar para a história como os grandes falsários são vocês. Eu não vou entrar na história como um mentiroso. Eu não vou para a história como o cara que arregou diante daquilo que acreditava, daquilo que era verdade, que ele tinha como verdade. E ele, né, inclusive, ele ficou preso sem segurança quase nenhuma. Entendeu? Os amigos dele falavam, foge, foge. Ele falou, não vou fugir não. Eu não vou fugir, porque se eu fugir aí que eles vão, né, falar, tá vendo, covarde. Falou, não. E tomou o veneno, tá vendo? Aí Platão vai, a gente vai ver na próxima aula, Platão vai, ele vai ficar horrorizado com a política, entendeu? Ele vai se ficar desgostoso com a política, ele abandona Atenas, vai passar tempos fora, porque ele fala, não, isso aqui é conjunto de cobras. Ninguém está preocupado em realmente fazer uma sociedade de verdade, construir a melhor coisa. As pessoas querem só debater e ganhar, querem imitar, né? Eles querem imitar, as pessoas querem imitar. As pessoas não estão preocupadas com a verdade, na busca da verdade, de melhorar uma sociedade, de fazer uma política para melhorar a sociedade, para que todos possam viver bem, com qualidade de vida. Não, a gente só quer imitar e ganhar a discussão. Ele fala, não, isso não serve para mim, isso é falso. E aí fecha essa estrutura aí, Platão, e o Sócrates entra aí para a história. Tranquilo até aí, gente. Fechamos aí o Sócrates. Na última aula a gente vai estar vendo Platão e fechando nossa matéria do terceiro bimestre. Gente, agradeço aí do fundo do coração a atenção de vocês. Boa semana para vocês. Se cuidem, não fica de brincadeira. Se cuidem, cuida da saúde de vocês, cuida da saúde dos familiares de vocês. Muita atenção aí, não tem vacina. Fica atento, fica esperto. Beijão aí em vocês, gente. Fui!